glória a Deus. Obrigado, grupo de música, que louvor maravilhoso, que tempo precioso. Joãozinho, pode sentar, irmãos. Você está feliz? Avisa o seu rosto. Aê, agora sim. Avisa o seu rosto que você está feliz. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, de ministrar a palavra para vocês. Uma igreja que eu amo, uma igreja que eu admiro, que eu tenho um carinho muito grande. E fazer parte, pastor, essa visão que Deus deu para o Senhor. Fazer parte dessa grande visão, viu? Estou aqui para te servir, te amo, meu mentor. E vocês, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Eu vou falar de um tema que, se eu pudesse dar um tema para essa ministração de hoje, seria o temor do Senhor. Mas calma, eu estava ali e o Espírito Santo falou comigo assim, fala isso especificamente. A religiosidade, ela quer transformar o temor do Senhor em algo ruim, em algo penoso, em algo difícil. Não feche seu coração. Nós vamos aprender que o temor do Senhor é para o nosso bem, é para a nossa alegria. Amém? Glória a Deus. Então, nosso tema é o temor do Senhor. Abra lá em 1 Pedro 1,17. 1 Pedro 1,17. Diz assim, 1 Pedro 1,17: Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena. Em algumas versões está durante a sua peregrinação. Amém? E o Senhor fala isso, e eu achei esse versículo muito interessante, porque ele fala durante toda a nossa jornada. Ele poderia falar várias coisas aqui, mas ele colocou aqui um sincero temor. Amém? Abram lá também em Êxodo 20:20. Estamos apenas na introdução. Deus vai fazer muito grandes coisas aqui hoje. Êxodo 20:20. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de pisar em vocês, humilhai-vos, destruí-vos, a fim de não pequeis. O temor do Senhor, ele é exposto para nós, irmãos, para que nós não pecamos. A gente sabe que o pecado nos afasta de Deus. E Deus, que Ele é amor, Deus, que Ele é Pai daqueles que aceitam Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, Ele nos ama tanto que Ele fala: me tema, para que você não peque, para que você não peque, e para que o pecado não faça separação entre mim e ti. Glória a Deus, temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas um pecado não confessado, um pecado, uma coisa mal entendida em você, um ensinamento errado, pode tornar você se afastando aos poucos. A Bíblia fala que nenhuma raiz de amargura deixe brotar no seu coração, que te afaste do Deus vivo. Então, essa ministração de hoje é justamente para isso, porque Deus nos ama, porque Deus nos quer bem. Isaías 33:5, vamos lá. Isaías 33:5. Eu vou ler na NVI. Isaías 33:5. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos templos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Olha essa frase como está na NVI.
E o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave para acessar esse tesouro. Irmãos, sabedoria, conhecer a palavra, só por conhecer e não ter o temor do Senhor vai te deixar soberbo. Deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas ficam confusas. Nossa, eu vi fulano, pecou. Se você perguntar para a pessoa, por que você adulterou? Vocês conheciam o versículo que a Bíblia fala que Deus abomina o adultério, que Deus odeia o adultério? A pessoa fala, a maioria fala, conhecia. Não faltou conhecimento, faltou temor. E quanto mais conhecimento, sem o temor alicerçado no seu coração, vai acabar em soberba. Agora, com temor alicerçado no seu coração, sempre você vai dar honra e glória a Ele, e você não vai pecar. Você vai se afastar do mal. Porque Ele é mau? Não. Ele é bom. É porque você não quer se afastar dele. Você não quer uma parede de distância com Ele. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 2,16. 1 Pedro 2,16. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao Rei. Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar, irmãos. Eu dou glória a Deus pela nossa igreja, pelo Ministério Verbo da Vida, porque aqui nós aprendemos o Evangelho pleno. O que é o Evangelho pleno? Nós vamos ensinar todas as esferas da Bíblia, sem ocultar nenhuma. E aqui, você vê que amai aos irmãos. Quem aqui está sendo aprendeu a amar os irmãos? O amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Só que ele fala assim: temei a Deus. Eu busquei em alguns dicionários, e a versão que eu mais gostei para falar do temor foi do E.W. Vine, um dicionário, que diz assim: temor não se trata de simples medo, mas de reverência, por meio do qual o indivíduo reconhece o poder e a posição do indivíduo reverenciado e lhe presta respeito formal. Olha isso. Por meio do qual o indivíduo reconhece o poder e a posição do indivíduo reverenciado e lhe presta respeito. E é isso, irmãos. E foi em meio a... Eu tenho orado muito e buscado no Senhor. Eu creio num avivamento na nossa geração, amém? Eu creio em coisas, braços nascendo, pernas nascendo, milagres, prodígios, maravilhas. Eu creio nisso. E eu orando, muitas horas em línguas, orando ao Senhor. O Senhor me trouxe essa questão do temor do Senhor. E eu creio que é algo poderoso, para que haja, e nós vamos ver aqui na palavra, para que haja o mover do Espírito. Sem temor, gente. E às vezes, naturalmente, se viesse aqui, por exemplo, o presidente da República, a gente teria honra, a gente honraria ele. Mas muitas vezes o mover do Espírito está acontecendo e a gente está olhando o celular. A gente está preocupado em casa. E é preocupado literalmente, e preocupado é pecado, irmãos. Eu não errei não, é preocupado mesmo. Sendo que a Bíblia já fala para a gente não se preocupar com nada. E estamos perdendo aquele mover do Espírito maravilhoso. E no último centro de cura, Deus falou muito forte comigo. Ele falou para mim assim: pastor, naquele mover, naquelas pessoas sendo curadas, eu sempre estou disponível. Basta vocês querer. E a Claudinha viu como que foi a intercessão e a oração na sala. Ele está sempre disponível, irmãos. E o temor do Senhor
ele pode ser para o nosso benefício, mas o diabo vai usar que a gente não age em temor, para que a gente não usufrua de tudo que Deus tem para nós, amém? Mas não vai ser assim. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus, e conhecimento revelado está chegando aos nossos corações. 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purificamo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. A Bíblia fala assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você não sabe, e o Senhor você não sabe porque você não consegue se santificar. Eu vou te falar, é conhecimento sem temor. Conhece o versículo, como o pastor falou aqui, não roubai a Deus. Conhece o versículo, mas não pratica. Não teme que de fato vai acontecer. Não teme que de fato Ele está olhando para você e está falando assim, ó, não está crendo na minha palavra. E sem santidade, irmãos, não tem como. Porque Deus nos ama de novo. Porque se a presença manifesta acontecer sem santidade, é juízo. Então, não está acontecendo nada, não estou vendo os moveres. Começa por você. Aleluia. Hebreus 12, 27. Hebreus 12, 27. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejam agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agradecidos, somos gratos. Temos aprendido aqui que somos gratos ou não? E com atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, não basta a gente vir para a igreja para congregar. A Bíblia fala de uma atitude aceitável. Uma atitude aceitável é uma atitude de reverência e temor, é momento do louvor. Ele habita no meio do louvor do seu povo. Ele está nesse lugar. Espera aí, a palavra de Deus diz que onde estiver um ou mais, dois ou mais, ali eu estarei. Aleluia. Jesus se alegraria de te ver não prestando atenção no culto. Entende isso, irmãos? É um temor santo para que usufruamos. Eu sempre vou falar isso porque Ele nos ama. Malaquias 1:6. Malaquias 1:6 diz assim: ora, o filho honra, estou lendo na NVI, o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Há um temor, irmãos. Há um amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar o Senhor acima do nosso trabalho, amar o Senhor acima da nossa esposa, amar o Senhor acima dos nossos filhos. Isaías 11:1. Só que esse temor do Senhor, e esse momento é maravilhoso, irmãos. Esse temor do Senhor, ele não pode ser entendido com a nossa mente. E é nessa ânsia de tentar entender o temor da nossa mente que houve tantos erros doutrinários. Mas eu vou te mostrar na palavra, Isaías 11:1, na revista atualizada, qual é a fonte do temor do Senhor.
Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito, aqui é o Espírito Santo, ok? O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, ou de poder em algumas versões, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. A consciência do Espírito Santo em nós, irmãos, e sobre nós, a presença do Espírito Santo, é Ele que nos revela a palavra de Deus, é Ele que nos ensina todas as coisas, e Ele ensina também a ter, e nos capacita a termos o temor correto perante o Senhor. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus fala assim: esse povo ele me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Uma tentativa de temor sem o Espírito Santo só passa de ritual, irmãos. Só passa de ritual. Rafael, mas eu li 5 livros que falavam isso. Pode ser 1000 livros, irmãos, a gente tem que ficar com a palavra. Tem muita gente ensinando da mente, não ensinando uma palavra revelada. Você nota como o seu coração queimou agora quando eu falei isso? Eu falei só o versículo, irmãos. Não tenho mérito nenhum aqui. Vou ler de novo porque eu amo esse versículo. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. O Espírito Santo, ele vai te mostrar. E ele fala conosco. Ele está ali, ó, sinalizando. Mas às vezes abafamos a palavra dele. Abafamos o que ele quer falar. Não damos a direção. Nós percebemos, irmãos, quando as pessoas estão recebendo aqui, ó. Estou falando do temor do Senhor, gente. Não fugir ainda do tema. Estou falando do temor do Senhor. Nós percebemos quando as pessoas estão se movendo aqui, estão recebendo. E o Espírito Santo fala, intercede. E muitas vezes a gente não quer interceder. Já tem os ministros ministrando. E era para Deus fazer muito mais. Porque nós somos o corpo de Cristo. Se meu dedinho sair do meu corpo, isso não significa que ele não é mais meu dedinho. Ele é meu dedinho. E ele tem funções importantes. Entende? Então quando as pessoas estão se movendo aqui, estão recebendo oração, irmãos, nós temos que nos mover de íntima compaixão, de temor ao Senhor. É Deus agindo, é Deus se movendo, é Deus usando pessoas. É Deus que está fazendo. Eu tenho uma coisa que eu costumo falar, é se mover como se fosse o seu filho, a sua filha, a sua mãe, um parente seu. Amém, irmãos? Então nós temos que buscar no Espírito Santo isso, o conhecimento correto do temor do Senhor. Conhecimento correto, o conhecimento, abra lá em 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Temor não é medo. Nota que a Bíblia fala, e o Espírito, Deus não nos concedeu o espírito de medo. Se Deus não nos deu, quem nos deu? Aliás, quem tenta nos dar? O diabo. Mas aí ele maquina assim, não, porque você nasceu assim, porque você nasceu no interior, porque você é assim. Não, ele está tentando jogar espírito de medo em você. Você não é assim, você é poderoso em Deus. Você tem o Espírito Santo sobre você e dentro de você, o maior habita em você. Eu estava aconselhando um jovem, eu estava falando sobre isso. A gente, se cair um endemoniado aqui, a gente repreende. Em nome de Jesus. Uma enfermidade. Agora, espírito, a Bíblia fala, espírito de medo. Por que você está abraçando? Eu não ia entrar nisso. Espírito de medo. Todo espírito está sujeito ao nome de Jesus. Aí vem o ministro aqui, nossa, como é eloquente. Não, ele só sabe que é um espírito de medo, ele repreende.
quando você for fazer uma entrevista, quando você for ministrar qualquer coisa, que vier bater no medo, não deixe ele te falar que é da sua família, que é do seu parente, que você nasceu assim, que seu pai era assim. É um espírito de medo e pode ser repreendido e deve ser repreendido no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Atos 2:43. Atos 2:43. Falando da igreja primitiva. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Simples, irmãos. De novo, em cada alma havia temor e muitos prodígios. Tem gente que faz todo um cinema. Nossa, eu queria estar na igreja primitiva. Irmãos, porque lá acontecia prodígios e maravilhas. Está aqui a resposta. Você não precisa estar na igreja primitiva, você está na melhor igreja aqui, no melhor tempo. Esse é o seu tempo. Só que com o conhecimento, com o discernimento correto do temor, da reverência, nós vamos ver coisas maiores. Nós vamos viver coisas maiores. Eu creio muito na minha geração. Eu creio muito na nossa geração, gente. E eu creio, ó, glória a Deus. São poucas peças que está faltando. Pouquíssimas. O temor é uma delas. Aleluia, Senhor. Poucas peças para vermos coisas magníficas, irmãos. Coisas magníficas. Números 13:30. Eu quero falar agora sobre o temor do Senhor. Um exemplo, na verdade, de um temor do Senhor, não apenas na congregação, amém? Nós temos que entender que o Espírito Santo está em nós 24 horas. Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-los, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o acompanhavam... Números 13:30. Números 13:30. Estou no 31 agora. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram difamar e murmurar. Pula para o 14:1. Números 14:1. Toda a congregação elevou a voz, puseram a gritar, e o povo chorou, reclamando e murmurando contra Moisés. Números 14:2. Todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão, e exclamavam: antes tivemos morrido na terra do Egito, antes morremos todos nós nesse deserto. Números 14:26, pula lá. O povo murmurou contra Moisés. Números 14:26. Então o Senhor falou a Moisés e Arão, sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Irmãos, o povo estava falando com Moisés, como eu estou falando com o Nilton aqui, e Deus, no oculto e no secreto, ouvindo tudo. E o mais impressionante, Deus fala: eles estão reclamando contra mim, não contra Moisés. Deus está vendo quando você fala mal da liderança. Deus está vendo quando você fala mal do culto, com muitas opiniões. Vem para adorar o Senhor, irmãos, menos opiniões, mais adoração. O Senhor está falando menos opinião e mais adoração. Porque as palavras que nós estamos falando, o Senhor está ouvindo. Por quê? Porque nós somos a noiva de Cristo, irmãos. Eu tenho muito temor de subir para ministrar para vocês. Muito temor. Se eu, naturalmente, não gostaria de, quando a Larissa era minha noiva, eu não gostasse que ela falasse
Imagina Jesus com a noiva dele. Naturalmente, eu noivo, eu não gostaria. Então eu tenho muito temor, irmãos. Então cuidado, o culto acontecendo, você falando, comentando do seu dia a dia, o Senhor está ouvindo. Comentando como foi seu trabalho, não é hora. Porque lá na minha igreja, irmão, você está aqui, vira a página. Não se esqueça que quando o povo de Israel estava no Egito, Deus falou assim: fala para Faraó soltar eles, fala para Faraó soltar eles, para que me prestem culto. Deus espera de nós culto, adoração, louvor. Não fala assim, pede para soltar eles, pede para soltar eles, para que eles me deem opiniões. Não. Por que foi no deserto, irmãos? Se o povo começou a reclamar, não era a hora do povo ver o deserto, não era a hora do povo ver quem era Moisés, era a hora do povo celebrar e adorar, falar maravilha, glória a Deus, há uma porta aberta, uma igreja abençoada, evangelho pleno, louvor maravilhoso acontecendo. Deus está ouvindo tudo o que nós estamos falando, irmãos. Abram em João 20, 24. Para não ficar só nas palavras do Velho Testamento, vamos para João 20, 24. Toda a palavra é inspirada por Deus. Eu amo toda a Bíblia. Sempre vá ao Antigo Testamento carregando Jesus, amém? Ouvi muito isso no Rema, amo o Rema. E eu faço sempre isso, vou para o Antigo Testamento carregando Jesus comigo, amém? Faça isso. É uma excelente dica. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, João 20, 24, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Verso 26. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor, meu Deus. A que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, credes? Bem-aventurados que não viram e creram. Tomé falou para os discípulos. E quando Jesus ele aparece, Jesus ele vai falar com Tomé, ele fala: Tomé, é como se ele falasse assim, ó, eu ouvi o que você falou. Jesus está falando para pessoas aqui: eu ouvi o que você falou. E se arrependa hoje, irmãos. E ele não chegou elogiando Tomé: filhinho, amigão, não. As pessoas que tinham falado para Tomé eram dignas de confiança. Eu vou falar algo aqui: se a liderança não tem algo a ser repreendido, ela é digna de confiança. E condenação está caindo para você por reclamar de algo que está agindo certo. E se estivesse agindo errado, também não podemos falar. Mas você entende o exemplo? Não foi qualquer pessoa que falaram isso para Tomé. E Tomé falou: não vou crer não. A Bíblia fala: não vou crer não. Se eu não ver, eu não vou crer. E Jesus ouviu tudo. Jesus ouve o que você fala no seu quarto, ouve o que você fala com seu marido. Esse é o temor, gente. Hebreus 2, 11. Hebreus 2, 11. Toda essa exortação é porque Deus nos ama.
Tem muitas palavras proféticas nesse local. Tem muitas coisas que foram ditas e as coisas vão acontecer. Porque nós estamos cooperando num só espírito, numa só voz, num só propósito, num só temor. É Deus aplainando para um mover do espírito sobrenatural. Onde riquezas vão chegar, casamentos vão chegar, ministérios vão acontecer. Coisas grandes. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advêm de um só. Por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele está cantando louvores com a gente aqui, porque eu creio na palavra, irmãos. Quem crê na palavra aqui? Está se agradando de nós? Ele está vendo a gente cantar louvores com Ele? Ou Ele está vendo a gente de braços cruzados, sentado? Não vê na hora de ir embora? Irmãos, nós não somos obrigados a estar aqui. Nós louvamos a Ele porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque nós estávamos indo para o inferno, gente. Ele nos libertou, Ele nos limpou, Ele nos amou. E o que Ele quer é uma adoração sincera, um temor sincero, reverente à palavra dEle, reverente aos comandos. Deuteronômio 5:29. Próximo do fim, Deuteronômio 5:29. Olha o coração do Pai falando com a gente. 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que eu aparecesse, está escrito? Para que eu fosse... Não, para nós, olha isso. Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vou repetir. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardasse os meus, e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que lhes fosse bem, para seus filhos, para que tudo acontecesse. Deus está falando quem dera. Tantas preciosidades nós estamos ouvindo aqui, irmãos. Ele nos ama. Ele nos ama. Eclesiastes 12:13. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Note que ele separa, Salomão, porque muitas pessoas estão guardando os mandamentos, mas não temendo a Deus. É aí que nasce o escândalo. Essa igreja é maravilhosa, irmãos. Você tem a oportunidade de aprender muito. Discipulado, rema, escola de ministro, nos cultos. Mas não é para você ficar cheio, igual um sapo. Sabe o exemplo? Cheio, assim que eu quero dizer. E não temer ao Senhor. Onde a palavra não está enraizada com o temor do Senhor, facilmente o diabo solta, o diabo tira. Isaías 53, pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Temendo a Deus, Deus falou, eu sou sarado independente do que aconteça.
Mas não, aí não está alicerçado no temor. Está temendo mais a palavra do médico. Note, você vê a esfera do temor? Estamos falando aqui várias esferas do temor. E não está temendo a palavra de Deus. Entende? Deus te lança uma palavra sobre o seu futuro. Você está temendo ao Senhor praticando? Temendo em obedecer a Deus? Entende? Ou na primeira adversidade o temor acaba? Verusca falou algo aqui do coração, direto do coração do Pai, irmãos. As palavras têm que ser lançadas e a gente tem que agarrar. Obviamente que testifique no seu coração que está alinhado à palavra, isso é óbvio, mas nós temos que agarrar com temor. Foi Deus que falou que eu sou curado, Isaías 53, gente. Temendo a palavra. Deus falou. Ele, sendo rico, se fez pobre para que eu enriquecesse. Deus falou. Foi Deus que falou. Ah, mas eu estou olhando minha geladeira, não tem nada. Mas Deus falou. Os filhos são a herança do Senhor. E o mundo fala para não ter filho que é gasto. O que você vai escolher? Deus falou, irmãos, Ele cumpre a palavra dEle. A palavra dEle sustenta os universos, as estrelas. A palavra dEle criou todas as coisas. O próprio Jesus é a palavra dEle. Entende essa atmosfera do temor? 2 Coríntios 3, 7. 2 Coríntios 3, 7. Aquele antigo sistema da lei, estou lendo na NLT, gravado em pedras, levava à morte, mas começou com tamanha glória que o povo de Israel não podia suportar olhar o rosto de Moisés, pois o seu rosto brilhava com a glória de Deus. Embora o brilho já estivesse desvanecendo, não deveríamos esperar muito maior glória quando o ministério do Espírito Santo está dando vida, ou está em atuação, ou o ministério do Espírito. Os profetas ansiavam por esse momento, eles olhavam assim: esse momento vai chegar. O pastor ministrou aqui esses dias, e eu estava lendo de novo isso. Moisés falou: quem dera todos profetizassem. Temos tudo, irmãos. Temos tudo, não vamos deixar a vaidade, a falta de irreverência, eu gosto de uma cor, eu gosto de outra cor, atrapalhar o mover do Espírito. O Espírito não vai se mover de qualquer jeito. O Espírito não vai. E é o coração de alguém que está orando e clamando a Deus por esse tempo que eu creio que eu vou viver na minha geração. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Nara. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Toda vez que você for confrontado com a palavra, irmãos, frente a um costume,
Fica com a palavra. Há um temor correto. O temor não é não levante sua mão, não está escrito isso. Mas eu aprendi, eu fiquei 50 anos numa igreja falando isso, fazendo isso. Mas você aprendeu errado. Fica com a palavra, tema a palavra. O que Deus está falando aqui, ó, eles tentam ter o temor. Eles lançam isso para mim como temor. Mas é mandamento de homens. Mandamento de homens. Te garanto, quando eu falei o tema para vocês, temor do Senhor. Por quê? Porque a religiosidade, ela tentou tornar isso ruim. Não é ruim. É algo leve. É algo maravilhoso. É algo para o nosso bem. A Bíblia fala no Antigo Testamento que quando eles estavam unidos, dizendo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A glória do Senhor. E a Bíblia fala que todos unidos, glória do Senhor desceu. Que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, irmãos. Todos unidos. Se a Bíblia fala todos unidos, é porque Deus olhou o coração de cada um e viu. Todos unidos. Porque senão Ele não falaria todos unidos. É que Ele passou, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Todos unidos. Não tinha ninguém falando: o Senhor é mau. Não tinha ninguém falando: o Senhor é mais ou menos, às vezes é mau, às vezes não é. Você está aprendendo certo aqui que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama. Fica com o que é certo. A Bíblia fala que alguns sacerdotes, eles creram em Jesus, mas amando a glória de homens, preferiram a glória de homens. Não fica com costume, irmãos, arranca isso. Aprendeu, eu cheguei aqui no Verbo da Vida, eu tinha, ou como Eliezer falava, né, os rabichos. E aí ele falava, o pastor Neemias falava: que time maravilhoso, e hoje eu estou muito feliz por fazer parte desse time. E eu falava: eu fico com isso. Eu cheguei, Santa Ceia era choro, aí ele estava rindo. A Larissa está me assistindo, a Larissa, minha esposa. E aí eu falei: eu vou ficar com isso. Mesmo que a minha mente não entenda. Por quê? Porque o temor do Senhor vem do Espírito Santo. É algo no seu coração. No seu coração testifica que isso é verdade. No seu coração, você vê alguém correndo, alguém se movendo, você sabe que é verdade. Eliezer fala uma coisa que é verdade: esse mover do Espírito só espanta religioso. Mas para que ficar preso? Para que ficar preso? Para que ficar preso? Deus nos ama. E eu estou chegando ao fim. Salmo 115, 11. Alguns benefícios, e eu fecho com isso, alguns benefícios do temor ao Senhor. Para você ver que o temor do Senhor é para o seu bem. Salmo 115, 11. Confiam no Senhor os que o temem. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Confiem no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aleluia. Salmo 145, 9. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva.
Aleluia, irmãos. Aleluia. Todo mundo abra lá, Salmos 34:7. Olha o que o temor traz para você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Acampa ao redor de todos. Os anjos do Senhor o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, daquele que teme a palavra de Deus, daquele com o coração sincero. Cuidado para não entrar julgamento no seu coração, irmãos. Deixa as pessoas se moverem. Não faça de qualquer jeito. Não faça com o coração errado. Faça com o coração certo, com o coração sincero. Fornece a sua provisão. Salmo 39:4. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmos 34:9. Salmo 34:9. Amém, irmãos? Eu creio que tem pessoas aqui que precisam fazer esse ajuste no coração hoje. Eu estou com uma direção para você. Curva a sua cabeça, todos curvem a sua cabeça. Você que o Espírito Santo falou ao seu coração, é Ele que convence, irmãos. E você que é provado desse sobrenatural, provado dessa proteção, provado a palavra de Deus de uma forma como você nunca sentiu. Provavelmente está faltando o temor correto. E hoje você aprendeu o temor correto, que é na palavra de Deus, que é na pessoa de Deus. Peça perdão a Ele. A Bíblia fala que aqueles que confessam seus pecados e os deixam, Deus purifica de todos os pecados. Deus nos livra. Ele esquece. A Bíblia fala que Ele lança no mar de esquecimento. Você que falou mal de alguma liderança, você que falou mal de algum departamento, não estamos aqui falando para você vasculhar, nada disso, mas há coisas que o Espírito Santo, enquanto eu ministrava, o Espírito Santo foi falando no seu coração. Sua esposa, seu filho, mal da doutrina, mal da igreja. Peça perdão a Deus em nome de Jesus. Fala: Pai, eu me arrependo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Palavra, Deus é maravilhoso. Que vocês possam praticar essa palavra. Amém?